Sonho e pele, começa a jornada. Espiritualidade e emoções dão a palavra. Olá, sonhadoras! Olá, sonhadores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonho e Pele. E no episódio de hoje, nós vamos abrir este mês assim potente, recheado de afeto, carinho, amor. Feliz Dia das Mães, né? Mês de maio, aquele mês gostoso. Mãe gerando, mãe no pós-parto, mãe amamentando. E as nossas mães do dia a dia, porque sem ela não seríamos nada, nem estaríamos aqui. Bom, o episódio de hoje vai trazer assim um assunto maravilhoso, que é a maternidade. Mas não é só isso, ela é mãe de 2. Imagina, a maternidade já é um desafio diário. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas além disso, os gêmeos dela são autistas. Então fica com a gente, vocês vão aprender muito, tenho certeza. Bom, bem-vindas, mães, porque aqui eu tô com a mesa farta de mãe. Minha mãe, mãe Ivone e mãe Gisele. Seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada. Sinta-se à vontade nesse espaço de fala, contando suas histórias sentidas na pele. Pode falar um pouquinho quem é a Gi pra gente? Sou mãe de 2, né? Tenho 2 filhos, né? O Matheus, o Vitor. Eles têm um aspecto autista, né? O TEA. E sou casada, né? E é isso. Empresária. Tenho uma empresa, uma mini empresa, né? Que é a Gráfica. E é isso. Depois eu falo mais um pouco sobre isso. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa nesse começo, já que são mães? Ivone, Guiomar? Eu quero primeiro dar boas-vindas a Ivone, que está sempre aqui acompanhando a gente, faz parte do nosso podcast, né? Foi uma das pessoas que impulsionou, né? Logo que surgiu a ideia, e a gente, é uma honra ela poder participar das nossas gravações. Não é sempre que ela consegue, né? Mas é sempre um presente você aqui. Obrigada, Gil. É um presente realmente estar aqui na companhia de Larissa, na sua, e conhecendo a Gisele. Parabéns, Gisele, por estar aqui com essa abertura para nos contar a sua narrativa de mãe de gêmeos. Eu também, que sou mãe, imagino as tantas demandas, mas também o universo de amor que você é cercada aí com os teus filhos. Então, é um prazer e estou aqui muito curiosa para conhecer detalhes aí da tua história. Obrigada. Bom, vamos começar primeiro entendendo um pouquinho sobre a gestação, né? Foi uma gravidez planejada? Não foi? Como que foi esse rolê aí? A minha gravidez não foi planejada, foi, na verdade, tipo assim, não foi um susto, não vou te dizer que foi um susto, mas assim, foi tudo muito... É diferente, porque quando, tipo, o ser humano ali tá grávida, e eu, tipo assim, por ter irmã que tem já gêmeos, eu não imaginava que eu seria uma mãe de gêmeos, né? E aí foi um episódio muito engraçado, assim, tipo, meio que parece, tipo, foi engraçado, né? Porque quando eu descobri, no dia mesmo, o médico acabou falando ali naquele momento, tem 2, e aí eu ficava naquela, não tem, e ele sim, mostrando, sabe? E foi muito... Mas pra mim não foi um susto. Não foi um susto porque, assim, na verdade, tipo, é histórico da família, porque a minha avó, ela teve 4 gestação de gêmeos. Só que naquela época, não, por parte de pai, né? Naquela época, tipo, não tinha os cuidados que tem hoje, então não As informações vingou. também, né? Isso. Que interessante. Então, quando você descobriu a gravidez, primeiro, inicialmente, era um bebê. Aí depois foi 2. Foi. Nossa, Foi 2. Imagina! E aí foi aquele susto. Mas a assim, gravidez foi super tranquila pra você, o gerar, o estar grávida, você super aproveitou. Não, foi super tranquilo. Foi super tranquilo. Então, tranquilo. Gi, bem-vinda. Assim, Obrigada. eu lembro o dia que a gente fez o convite para ti. E você falou, será que eu consigo? E eu que me emociono por te receber, porque você tem tantas coisas para explicar, para ensinar para as pessoas. O intuito do nosso podcast é justamente esse: é levar o conhecimento e a experiência, as dores que nós mulheres sentimos na pele com as nossas vivências.
E eu sei que a sua vida não é nada fácil. Apesar de tudo, ela está sempre com esse brilho, com essa leveza, com essa alegria. É uma mãe esplêndida. Vocês não fazem ideia do que ela passou ontem à noite, inclusive, à noite em claro, cuidando deles e do marido que não está bem de saúde. Para estar aqui hoje, você é um exemplo. E são pessoas como você que a gente precisa, né, trazer no podcast e levar ao mundo. Muito obrigada, Gi. Eu queria que você falasse primeiro só sobre hoje. Quando ela entrou no carro que eu fui buscar, ela disse, gente, foi Deus que preparou eu fazer a gravação. Porque ela teve muitos empecilhos, né, Gi? Tipo assim, eu pensei, tipo, várias vezes, tipo, de chegar e mandar mensagem pra Gui, pra Lari, né? Falar assim, eu vou desistir, porque daí, querendo ou não, o meu marido tá doente, né? E daí, ontem, chegando depois da academia, meu enteado, né? Que eu tenho um enteado, ele comentou, né? O Matheus não tá bem, e aí, tipo, eu fiquei a madrugada inteira medicando ele, dormia, eu ficava um pouco no quarto né, da gente, um pouco lá, e aquela coisa, mas graças a Deus deu tudo certo, e eu estou aqui. Porque o seu lugar de fala é muito importante. É um alerta, na verdade. Ela vai contar um pouco sobre isso, como que tem os sinais, se há exame, se não tem. Ela tem essa experiência, né, sentida na pele, para se posicionar e falar como que foi. Inclusive, a gente já vai ali encaminhando, você falou sobre a gestação. E depois da gestação, né, ali eu acho que durante o período do puerpério, eu imagino que tenha sido um desafio, porque já é muito desafiador a mulher ali conhecendo aquele novo ser, que é um filho, imagina 2 de uma vez. Como que foi, assim, mais ou menos? Você teve uma rede de apoio? Você conseguiu encarar tranquilamente? Então, no início, quando eu engravidei, né, e tal, e, tipo, veio, né, eu ter meus filhos, a minha mãe, ela veio, porque a minha família, afinal, não é daqui, né, na verdade, eu não sou natural daqui de São Paulo, sou baiana, e aí a minha mãe veio me dar a minha rede de apoio, veio ficar comigo nesse momento, e parecia, tipo assim, tipo, é uma história muito, tipo assim, um pouco meio que engraçado e ao mesmo tempo um pouco meio que doloroso, porque foi assim, a minha mãe ficou comigo durante 3 meses e nessa época minha mãe trabalhava. E aí ela largou o trabalho dela, tipo, não largou, mas ela se afastou, né, para poder vir ficar comigo durante esses 3 meses. E quando ela me deu toda a rede de apoio, ela cuidava muito bem, cuida até hoje, mesmo de longe, né, dos netos dela, todos os netos dela. Minha mãe é uma mãezona, uma avózona. E quando ela retornou, ela perdeu o emprego dela, porque ela ficou durante aqueles 3 meses comigo, me ajudando. Só que ela fala assim, foi como ela sempre disse, ela falou assim, eu não me arrependo do que eu fiz. Se fosse para fazer novamente, eu fazeria, porque eu sei que eu fiquei com a minha filha, com meus netos. Então, assim, foi tranquilo. Foi tranquilo porque eu tive o apoio da minha mãe. Aí, depois dos 3 meses, eu tive que me virar sozinha, né? Mas aí foi super tranquilo. O Rodrigo também vinha em casa, por fato dele trabalhar fora, ele vinha, tipo, me dava aquele apoio. Então, assim, foi tranquilo. Aí eu comprei logo aquele carrinho duplo, né? Porque daí eu tive que ter um carrinho duplo para ficar com eles ali, para me conciliar, tipo, as coisas de casa, conciliar, tipo, ficar ali, colocar aquele o cintinho para poder eles não cair, porque tudo eu ficava com medo, né? Tudo era novo ali. Novo. Então, minha mãe também, às vezes, ficava ligando muito, me informava o que eu tinha que fazer, né? A horas dos banhos, aquela coisa toda. Mas foi tranquilo. Foi tranquilo. Gi, como que foi a amamentação? Porque amamentar já é dolorido, né? Amamentar. Mas amamentar os gêmeos, assim, como foi para você? Nossa, bem desafiador. Bem desafiador, porque tinha vez que os 2 choravam de vez, né? E aí eu ficava, tipo, naquela coisa, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí, às vezes, teve vezes de eu colocar os 2, um do lado do outro, Minha irmã também pra fez poder isso. amamentar, Caraca. porque eu via que os 2 estavam chorando, né? E aí, às vezes, eu ficava nervosa, às vezes eu ficava ali, tipo, ansiosa, meu Deus, ele tá ali com fome, eles estão com fome, né? Então eu colocava, às vezes, os 2. Aí, às vezes, a minha sogra me ajudava, às vezes minha mãe vinha e me ajudava, às vezes eu também sozinha, né? Porque daí depois, e assim, foi E vai se conciliando, e virando, foi né? indo, fui me virando. Mostra a foto dos gêmeos aí, gente. Olha os Aqui é quando pituquinhos. eles tinham
uns 7 meses, mais ou menos, 8 meses. Aí é o Vitor e o Matheus, né? Aqui é o Matheus e aqui é o Vitor. Ai, coisa linda. Deus abençoe. Amém. Oi. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta ainda linkando com a amamentação. Eu também tenho uma irmã que teve gêmeos e eu vi como para ela foi um processo difícil mesmo amamentar os dois, né? Você, durante assim, a saída da maternidade, você teve essa orientação nas consultas do pediatra? Porque eu, conversando com outras mães também, é nítido que nem sempre recebemos as informações adequadas para aprender a enfrentar, né, esse período do puerpério e desse primeiro ano, né, das crianças. Então, eu não tive nada disso. Foi tudo aprendendo Na na raça, né? Tipo, com a minha mãe ali, né? Com minha mãe, porque Imagina minha mãe quem não ficou tem a mãe. comigo. Então, ela foi me ensinando, e eu também, assim, já tenho um jeitinho, né? A gente vai adquirindo também, a gente vai pegando Né? as manhas. Nasce o filho, nasce uma mãe, né? A gente não Postinho. nasce sabendo a maternidade, né? No caso, a gente aprende a ser mãe. Durante, Dia a no dia. dia a dia, exatamente. Exatamente. Hoje, e como que foi, assim, pra você? Você percebeu algo de diferente? Foi tendo algum desenvolvimento em relação ao autismo? Como que você percebeu sinais? Teve alguns sinais? Como que... O comportamento deles era muito estranho. Coisas bárbaras. Não que uma criança não fizesse, mas assim, eu falei assim, não é normal. Só que assim, no início, eu não percebi, nem eu, nem o Rodrigo, ninguém lá em casa, nossa família, pelo fato do... Por quê? No começo, a fala, tipo assim, pelo fato de ser neném, né, criança, então assim, você não consegue muito identificar se realmente, se é aquilo ou não é. E assim, a gente não conhecia, né, o autismo em si. Então, a gente foi levando, só que aí tinha uns comportamentos, tipo, estranhos, sabe? Umas brincadeiras, umas coisas meio perigosas, né? E aí aquilo ali foi chamando a atenção minha e do Rodrigo. Só que o Rodrigo, no começo, né, que é o meu esposo, ele não via por esse lado. E aí eu fui conhecendo primeiro o autismo, então eu fui observando mais, né? A parte da estereopatia que ele começa a fazer com a mãozinha e, tipo, ficava muito na frente da tela da TV. Então aquilo era diferente, aquilo me chamou a atenção, né? Chamou muita E atenção. assim, eu acho que a mãe, normalmente, é mais difícil para ela aceitar que tem uma diferença, que tá gritando ali. Porque você é uma mãe nova. Os filhos são comportamentos que vão acontecendo no dia a dia. Até você entender que aquilo tá fora do que é normal. Como se você não conhece o normal? Exato. Né? Tá Imagino que aprendendo seja junto. isso. Será? Será? Porque assim, dá meio que é meio confuso, né? Porque você não sabe se isso ali é uma Fase, né? fase ou se isso ali realmente o que é. Então, Porque meio que confundiu minha ainda, cabeça, até mesmo sabe? entre os 2 primeiros anos, é normal, de repente, começa a andar muito rápido. Outros bebês demoram às vezes 1 ano e meio para começar. Então fica tudo muito confuso e eles não falam, né? São Nos crianças. primeiros meses de vida, a linguagem da socialização é lactante, né? Então você Exato, não sabe não se sabe. é muito restrita, na verdade. Então você não sabe se ali é, se não é. Então, E acaba tendo muita comparação, né? Porque, de certo modo, eu acho que isso no geral, por mais que você fale. A mãe, não sei, tá, gente? Porque eu não sou mãe, mas eu penso assim: você não jamais vai querer que alguém compare o seu filho com outro filho de outra pessoa. Mas eu acho que inconscientemente, ainda mais quando você tá vendo aquelas coisinhas diferentes, você tem aquela comparação inconscientemente. Ou às vezes até na presença mesmo. Nossa, mas o filho de fulano já faz isso, por que o meu não faz? Quando você vai percebendo detalhes e sinais diferentes. Não tô falando de aceitação, porque imagino que a aceitação seja difícil, né? a aceitação foi um luto pra gente. Foi um luto. É tanto que o Rodrigo, né, o meu esposo, ele aceitou tem pouco tempo.
Ele não aceitava. Ele falava, não, é coisa da sua cabeça. Isso não existe. Porque, assim, na parte da família, eu escuto muitos relatos de muitas mães que sempre é a mãe que aceita primeiro. O pai, ele nunca aceita. Eu conheço pais aí que não aceitam até hoje. Fala, não, ele não tem nada. Então, eu tive que ter uma conversa, a gente teve que sentar nós dois para poder aceitar, né? Mas esse luto ainda vive dentro de mim, né? Porque quando você idealiza um filho, você idealiza que ele seja maravilhoso, perfeito, perfeito, né? De todas as formas. Não que meu filho não seja, mas assim, sem nada, entendeu? Então, é muito complicado, é muito E difícil. vem os desafios, que são inúmeros, que ela vai contar Muito pra grande. gente, né? Mas assim, com quantos meses você teve assim, não, eu preciso ir atrás do diagnóstico? Então, na verdade, foi a escola também que percebeu, né? Eles estudavam uma época em Barueri, né? E aí a escola percebeu e as professoras começaram a me alertar, né? Ah, eles têm. Você já levou eles? Você já viu o que eles têm? Será que ele não tem alguma coisa? E aí foi quando eu comecei realmente a correr atrás, né? Ir atrás, né, das consultas, enfim, todas as terapias. Hoje, e teve sinais diferentes de um para o outro? Ou os dois tinham as mesmas reações? Ou estavam passando pelos mesmos processos? Porque, assim, são gêmeos, mas são pessoas diferentes, né? O Matheus, ele, que é o que nasceu primeiro, né? O gemelão, ele é, tipo, mais um pouco agressivo. E o Vitor, ele já era mais isolado. Ele, tipo, ele não gostava de brincar com ninguém. O envolvimento dele sempre foi mais, tipo, com pessoas adultas. Ele sempre mais se identificou com adulto. E o Matheus, ele, tipo, ele é um pouco mais agressivo, porém, ele já gosta mais de beijar, ele já é mais carinhoso, entendeu? Então, assim, isso tudo a gente, tipo, como pais, observava, né, dentro de casa, via aquela coisa. Só que a gente sempre naquela, não é normal, não é, tipo assim, pelas reações, pelas coisas que fazia, mas era um pouco diferente, assim. E como foi esse caminho até chegar ao diagnóstico? Primeiro o Nossa. pediatra, porque aí depois eu acho que tem neurologista, né? Psicólogo. Eu acho que são interdisciplinar, né? Para chegar nesse diagnóstico e também na orientação e no tratamento, como conduzir. Nossa, foi muito complicado, muito difícil, porque na primeira parte, né, foi a parte, né, que a gente teve que, tipo assim, os lugares. Era muito Sim. longe para fazer as terapias. Então, assim, uma criança autista, ela, tipo, na verdade, ela já se irrita muito fácil. Ela fica muito irritada, aquilo. Então, as viagens eram, tipo, muito longe. Todos os tratamentos dele caíram todos longe. Então, aquilo, tipo, Já era uma também. dificuldade. Exatamente, eu ia falar. Era uma dificuldade, aquilo irritava para eles. Tem autista que não gosta de barulho, não é o caso dos meus. Então, para eles ir aquelas consultas mais longe já viravam histórias de brincadeira. Por quê? Porque eles estavam querendo ir no trem, sabe? Então aquilo ficava legal. Só que pra gente já estava um pouco mais cansativo, porque daí já ficava mais cansativo. Aí até chegar a o laudo, essas coisas, foi muito complicado, porque daí a gente chegou aí em vários profissionais, ele olhava para mim, na hora do atendimento, era um profissional para outro, aí falava assim, ele não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. Aí eu entrava no outro profissional, o profissional falava assim, ele tem. Aí chegou a acontecer um fato, que eu levei eles, e o doutor falou que ele não tinha nada, que o Vitor não tinha nada. Aí ele, tipo, se comportou, e aí, tipo, na outra hora, era o atendimento do Matheus, olha isso. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, o que que eu faço? Aí a minha mãe deu a ideia, falou assim, entra com ele também, com a outra doutora. E aí ele com aqueles comportamentos, não tomava medicamento, não tinha nada, tava ali no começo. E aí, quando eu entrei, a doutora olhou pra mim e falou assim, é nítido que ele tem. Eu falei assim, mas eu acabei de sair aqui do lado, o doutor falou que não tem. Ele falou, ele tem sim. Então, assim, como que eu ficava com a minha cabeça? Cabeça, Sim. Entendeu? Porque um acabou de falar que não tem, e você entra numa outra sala e o outro fala assim, não, ele tem sim. Ele tem, tá nítido que ele tem. Entendeu? A gente vai, e aí começou a me dar as guias, e aí, tipo assim, eu saí de lá, assim, tipo, extremamente, assim, confusa e abalada. Mais confusa, porque daí, tipo assim, imagine você entrar numa sala, você vê que um profissional fala que seu filho tem algo e depois fala que não tem. Como que você se sente? Olha E aí eu o ficava- instinto materno da sua mãe.
Entendeu? Sim. Aí ela deu a ideia, ela falou assim, entra com ele. Eu falei, mãe, mas não dá, eles vão brigar. Não, entra, vai dar tudo certo, entra aí. Entendeu? E aí minha Mãe é mãe mãe, né? fez E esse comigo. tratamento foi que é um tratamento contínuo, na verdade, né? Sim. Você realiza pelo SUS? Tipo, no começo, esse que aconteceu, esse episódio foi pelo convênio. Só que daí o convênio tava me mandando muito longe, né? E tava desgastando o meu psicológico, tava muito, muito longe, era Até muito porque a longe. gente mora numa região metropolitana e o deslocar é Muito muito longe. Você se tenso. E daí, deslocava com 2. sim, e daí ainda pra completar, tinha dia que, tipo, caía, tipo, em rodízios. Aí eu, tipo, eu não tinha como chegar até o local de carro, então eu tinha que ficar pegando trem, ônibus, essas coisas assim, com eles, né? Então o Rodrigo, às vezes, faltava no serviço pra me ajudar, né? Então ia, mas assim, foi bem uma época muito complicada. Aí eu comecei agora com SUS e tenho também, ele passa no particular com a minha fono, Cris, que eu não deixo ela por nada. E é uma pessoa que faz parte da minha vida e da vida dos meus filhos, porque ela é sensacional no tratamento com os meninos Então, no como caso, fono. eles têm. Aí você poderia falar, eles têm 3 tipos de acompanhamento. Quais seriam esses 3 tipos? Hoje em dia eles passam com a fono, né, no particular, e passa também na psicóloga, passa na psiquiatra, neuro, e tô correndo atrás agora a ecoterapia e a natação, porque é muito importante também, né? Ele desenvolve muito, 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 ajuda muito para crianças autistas. Ecoterapia é com cavalos, não é? Isso, com Nossa, cavalo. lá eu já vi bastante crianças fazendo no Parque Chico Mendes, em Osasco, em uma época que eu atuava em educação ambiental. E nos dias que eu ia dar aula, tinha o público. E como eles amam fazer Desenvolve ecoterapia. muito. Muito. Então, Desenvolve assim, muito. é, muito bom. é uma conexão, né, de saberes para tratar. E porque o objetivo de todos esses tratamentos, seja acompanhado fono, pediatra, psiquiatra, psicólogo tudo. e as terapias, é oferecer uma melhor qualidade de vida para eles Pra e para a eles. família, né? Exatamente. Com certeza. E qual que é o caminho para a Eco? Então, a Eco, na verdade, eles dão uma guia, né? E aí, tipo, tem os particulares e tem os públicos. Só que o público, tipo, tem que estar na fila de espera. Então, eu fui atrás. Inclusive, a assistente social, né, foi até a minha casa e ela pegou alguns dados meus. E aí, eu estou esperando até hoje. Estou na fila de espera. Meus filhos estão na fila de espera. Mas, assim, imagine aí uma vaga... A gente está num município de quantas pessoas, que eu não sei mais ou menos como tem com a Carapicuíba, para 100 vagas. Então, assim, é muito complicado. O poder público Então, tem precisa coisas melhorar. que... Por isso que tem. Aí a gente fala também da questão do dinheiro, né? Acaba que quem, por exemplo, uma pessoa que tem um recurso financeiro melhor e tem toda essa rede de apoio, mas financeiramente falando, vai lá e consegue. Tá, esse é o caminho XYZ. Tá bom, pago particular, tá resolvendo. E desenvolve. Agora, imagina uma pessoa que não tem. Aí você entendeu? imagina. E isso acontece uma muito. batalha É uma grande. batalha diária, porque, que nem você falou, da questão já começa pelo ir atrás do laudo. É todo o maior desafio. Aí você tá na sua região, te joga para o outro lado do mundo. É complicado. E o SUS, ele não dá o laudo logo de cara, tá? Ele não te dá o laudo logo de Mas nem o cara. convênio, viu? Nem Eu o conheço convênio, pessoas né? também, até chegar, até porque e é importantíssimo o laudo, porque o laudo É pra vida inteira. é para a vida inteira. Então, se ela inclusive, der isso errado, vai ser pro resto da vida. E isso vai Exatamente. constar na documentação dos seus Pro filhos, resto da vida. para você buscar também Ela os sempre benefícios falava e os direitos que eles têm, Tem, né? Isso é muito exatamente. importante. Falando em direito, você poderia até mencionar agora sobre a sua batalha, né? Pelo direito, porque hoje os meninos estão com quantos anos? Estão com 6 anos e eu tô com uma dificuldade muito grande. Isso eu tô até aí, tá sendo bem desafiador, porque eles estão numa escola e a escola não tem cuidador. Então, meus filhos, eles ficam lá, tipo, simplesmente soltos. A entrada da escola é das 7h30 até as 4h15. Infelizmente, meus filhos estão tendo que sair ao meio-dia, porque elas não têm suporte para meus filhos. Meus filhos ficam lá largados,
né? E aí fica um dia com uma tia, outro dia com outra tia, e aquela tia não tem como dar o suporte e eles ficam lá. Então, assim, e essa batalha não é só minha, tá? Porque eu participo de um grupo aqui de Carapicuíba que é muitas mães relatando. Eu ouvi uma mãe relatando que o filho dela é cadeirante e ela tinha que mandar o menino para a escola e o menino ficava lá, tipo, sem cuidador, sem nada. Então, assim, e acabou. E é isso. Então, assim, nós, mães, como que a gente não se sente saber que nosso filho vai ao banheiro e realmente teve alguém que cuidou na hora da higiene? Será que alguém deu aquele copo de água? Porque, assim, tem crianças autistas que se vira, que, né? Tem a questão da fala, né? Mas tem crianças que não sabem falar, eles só apontam, ou às vezes não aponta, né? Tem a parte também, tipo, do local, igual os meus filhos. A professora questionou, ele tá muito agitado. Sim, porque aquilo ali é tudo novo para ele. Eles estavam numa escola que era pequenininha, e agora eles foram para uma escola que tem Maior. intervalos, são crianças maiores que ele, então isso é tudo Novo. novo para eles, né? E aí eles estão lá, e eu tô correndo atrás para ver se eu consigo esse professor, esse cuidador deles aí, mas tá bem complicado. Tá bem Mais um desafio, né, gente? É porque, assim, a educação como um todo, e eu não digo assim só no público, eu acho que ainda também há falha nas escolas particulares de terem profissionais para atender essa demanda. Porque, assim, há uma fala de que tem que ter a inclusão, sim, tem que ter, Sim, mas mas como fazer a inclusão? Para isso precisa de profissionais e o capacitados. que não tem, né? É Exatamente. uma falta muito grande, né? Falta, então, assim, realmente tem que cobrar o poder público e as entidades para que lancem esse olhar de maior empatia Exato. para Sim. atender os direitos vigentes, né, que eles têm. Então eu imagino a sua aflição em saber que seu filho está numa escola que não é capacitada Não é. para dar o suporte que ele precisa, que é os dois, na verdade, e não só eles, outros alunos, Ou né? você ouvir assim, você tem que vir pegar seu filho tal hora porque a gente não tem suporte. Você tem que vir logo porque não tem como. Vou fazer o quê? Hoje, Eu ouvi isso já, de professores falar assim, não posso fazer nada. Como se fosse assim, se vira. Entendeu? Sabe o que eu gostaria que você mencionasse? Porque quando a gente conversou, eu fiquei dias processando e me colocando no seu lugar sobre as duas situações que o Matheus passou na escola. É muito difícil para mim. Muito difícil. Eu coloquei ele numa escola e toda vez que eu ia levar ele para a escola, ele arrastava os pés e ele não queria ir. Porque, assim, aqui no estado de São Paulo, geralmente as escolas colocam sempre os dois em salas separadas. E eu sentia que o comportamento do Vitor estava tranquilo, entre aspas. Mas o do Matheus estava muito agitado. E aí, um certo dia, eu fui pegar ele e ele começou, tipo, não querer ir. Não querer ir, não queria ir, não queria ir. Eu comecei a fazer vídeo e eu achei aquilo estranho. E aí eu deixava ele dentro da sala de aula, só que quando eu deixava ele na mesinha com os colegas. Só que teve uma vez que eu cheguei e o Matheus estava no canto e eu não entendia. Outra vez o Matheus estava excluído e eu não entendia. E aí quando foi um certo dia, eu falei assim, não tem como eu mais ficar deixando meu filho ficar nessa escola porque alguma coisa Tá tá acontecendo. acontecendo. E ele, tipo, dando sinais. E aí foi quando eu peguei e tirei ele da escola. E aí, um certo dia, eu retornei, né? Foi na cidade de Barueri. Eu vi a mãe do coleguinha e falei, ai, cadê o Matheus? O Tomás falou, né, que ele não tá indo mais pra escola, ele não tá estudando mais. Eu falei, não, eu tirei o Matheus. Mas por quê? Eu falei, não, tava muito complicado, né? Ela falou assim, ainda bem que você tirou. Ela falou assim, ainda bem que você tirou, porque o Tomás falava pra mim que a professora tava colocando a cabeça dele sobre a parede, ela enfergava a cara dele na parede, ela deixava ele excluído, entendeu? Ela enfergava o rosto do meu filho. Então, assim, naquele momento, você imagina eu como mãe.
Por que ele não Nossa. queria ir? Ele dando sinais, Entendeu? né? Então o Matheus, ele tava dando sinais já, ele ficava se esperneando, sabe? Aquela coisa toda. E aí eu ficava com aquela coisa, eu ligava pro Rodrigo, "Ô, Rodrigo, mas o Matheus não quer ir pra escola, não sei o quê. E aí, tipo assim, até então, naquela época, o Rodrigo não sabia, a gente não sabia o que realmente ele tinha, né? Mas elas ficavam falando. E aí ela questionava, ele é levado, ele é uma criança insuportável. Ela falava muito Pra mal. você? Sim. A E que idade professora, ele tinha? Naquela época, eu acho que ele tava com uns 3, meio, 4 anos, mais ou menos. pra você 4 ver o anos. despreparo, Nessa né, época, da E aí escola. não era só a Porque isso aí professora. não é uma atitude. Bom, é uma atitude desprezível para começar. E é um crime isso aí. Independente do. E outra, rapidinho aqui, elas me taxavam como louca. Elas falavam que eu era louca, que eu tinha que me tratar, que eu Que é era só para o louca. pessoal entender o contexto. Isso que eu pedi pra Gi mencionar foi entre os 2 primeiros anos de vida dos gêmeos. Então, eles iam pra escola, ela ainda não Prezinho, sabia, né? nem Uhum. tinha o laudo, nem imaginava. A escola mandava alguns sinais, eles estavam nesse processo de se é ou não é. Só que, ao mesmo tempo, ela via o comportamento do Matheus diferente do Vitor. Como que o Vitor tá indo e tá sendo tudo tranquilo? Meu filho arrasta os pés pra não ir pra escola. Tem algo de errado. E aí é que a gente fala que nasce um filho, nasce uma mãe no sentido intuitivo. Ela não tinha o laudo, eles sim já eram autistas, e ela sim tirou eles da escola sem nem sonhar o que O estava que se acontecendo. passava. Porque ele não conseguia se comunicar. Exatamente. E aí, Então, imagina esse teu relato, que é muito dolorido. Outras mães eu ia que falar. passam Quantas por mães isso. não passam por Quantas isso, né? mães. E imagina o sofrimento da criança, né? Principalmente, eu acho. Sim, da criança. porque E isso aqui, ó. Porque naquela época, igual a Lari falou, né? Naquela época, tipo assim, eu não tinha fono, eu não tinha nada disso. Eu não tinha diagnóstico, eu não tinha nada, eu não sabia nada, nem passava pela minha cabeça. Eu só ficava, tipo, me perguntando por que tá acontecendo isso comigo? Por que tá acontecendo isso com meu filho? Por que com meu filho? Por que comigo? Né? E aí eu não sabia, eu tava, tipo, eu me sentia no fundo do poço, porque daí eu não tinha ainda aquele conhecimento do autismo em si, né? E aí eu ficava, tipo, com aquilo na cabeça, eu falava, meu Deus, não é possível que tá acontecendo isso. Então era muita coisa, então eu juntava o comportamento, né, que não era legal, eu juntava tudo isso que aconteceu com ele, aí, tipo assim, aquele tanto de papel que eu não sabia nem pela onde eu começava. E aí elas me taxavam de louca, né? Ah, você, tipo, tem que se tratar, você é uma louca. Tipo, elas falavam, tipo assim, o pessoal mesmo da escola, tipo, tinha uma coordenadora lá que ela... você só chora, você só fica abrindo, tipo, não vai, você tem que ir atrás, que não sei o quê, sabe? Tipo assim, ela não tinha um pingo de empatia. Na verdade, porque... elas queriam que você tirasse o filho da escola. Exatamente. Era um Pra dar problema menos Para trabalho. elas era um Exatamente. problema. Ele era um problema, na verdade, né? Exatamente. Mas eu espero que elas assistam, chegue até elas esse nosso podcast e toque lá dentro do seu coração. Porque se não for mãe, filha é, né? Então, deveria entender o sentimento do outro, porque uma criança é sempre uma bênção. E outra coisa, né? Assim, eu acho que é muito isso. A escola vê como problema. O autista não é um problema, é uma Exato. condição. Né? É uma condição, e as escolas, não só as escolas, mas assim, toda a sociedade e todos os locais que eles frequentam deveriam ter conhecimento sobre, para atender da melhor forma possível, porque assim, isso que ele sofreu, para mim é um crime. É um Sim. crime, mas Sim. assim, imagine a quantidade de preconceitos que eles, seus filhos e outros tantos sofrem quando colocam o pé na rua. E já voltando, né, em relação ao preconceito, antes disso, você nem conseguir, porque assim, você escolher uma batalha. No caso ali, você optou em, tô salvando meu filho, vi que o comportamento mudou. Mas e se você quisesse entrar no processo, recorrer, com que prova? Você não tinha prova, seu filho não conseguia se comunicar ainda. Na verdade, eu fui atrás. Só que quando eu fui atrás, eles abafaram o caso. Eles abafaram o caso. Que acontece muito. Entendeu? Eles sem abafaram dúvida. o caso, Por eles isso, né? nem quis me escutar. Ele falou, não sei o que, você tem
prova, não tem? Eu não tinha? Como Porque que é eu mais ia ter? fácil te taxar como louca mesmo. Exatamente. E aí a coordenadora, ela falava que ela tinha uma filha que tinha alguns problemas que eu não lembro agora e tal. Só que assim, você se pergunta, será que realmente ela Tem. tinha? Ou se tem, como que ela tratava a filha dela? Porque se ela tratava um aluno Exato. que tava ali, ela me taxava como louca, como que era, entendeu? Exatamente. Eu acho que isso deve ser mais comum do que a gente imagina, Com né? certeza. Tem Infelizmente. outras mães aí que Infelizmente. passam bem... E é uma pena que a gente fique de mãos atadas. A sociedade inteira não possa mudar isso, Não. né? Mas acho que a união faz a força. É por isso que Tem os você... projetos aí. A Ivone tem uma pessoa que é Assim, super... eu conheci através de um evento que eu participei na prefeitura. Depois eu vou até te passar, acho que eu já até passei para a Larissa, que é o Ativismo PCD. É uma organização lá de Osasco, que a mãe que coordena essa organização também é mãe de 2 filhos autistas. E um dos intuitos é justamente auxiliar as mães na questão profissional também. E, obviamente, ir atrás dos direitos, tentar ajudar nessa condição de chegar ao diagnóstico e tudo mais. Porque, assim, você que é mãe, você sabe o quanto você tem que se dedicar para eles. São as consultas, são as terapias. E aí, essa mãe também precisa trabalhar, essa mãe precisa de renda. Então, tem muitas mães de autistas que deixam o mercado tradicional de trabalho, mas buscam outras fontes de renda, seja no artesanato, seja como empreendedora, como autônoma, justamente para tentar conciliar, né, o tempo que você precisa dedicar ao teu filho, mas também eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha renda, eu preciso fazer alguma atividade que eu ame, porque quem cuida também precisa ser Era isso que eu ia até te cuidado. perguntar. Como que você consegue se manter linda, bela, bonita, sempre com esse sorriso encantador? Nunca vimos ela tá de mal-humorada. Eu nem tenho filho e Nunca. acordo mal-humorada. Porque é importante, pra E você estar 100% pra eles, batalhar todo dia, porque todo dia é uma batalha diferente, uma luta diferente, você precisa estar bem. Como você mantém a Gisele bem? Então, foi bem... Tipo assim, no início foi bem... Eu vou falar um pouco do início. Foi bem complicado, porque... na época, eu tinha eles, né? E aí, tipo... Aí não tinha laudo, né? Voltando novamente. Não sabia diagnóstico, não sabia de nada. E aí, eu era sacoleira. Eu era sacoleira. Eu vendia... eu tinha uma lojinha online, no qual eu vendia minhas bolsas, né? E dentro de casa, porém... Tipo, só fazer as entregas, né? Online. E aí eu dei aquele estralo na cabeça, eu falei assim, não quero mais online, eu quero presencial, eu vou física, né? Que fala, eu quero física. E aí foi quando eu abri a minha lojinha no centro de Barueri. Só que depois, com tudo isso, o que veio? A pandemia. Sim. Veio a pandemia e não tinha escola, não tinha nada, aquela coisa. Aí foi quando não foi muito à frente. Aí eu acabei fechando, aí eu fiquei novamente, né, parada um pouco e com eles dentro de casa. E aí sem o diagnóstico, sem saber o que era, achando que era... o menino tá com danação, o menino tá Elevado elevado, é porque tá dentro de casa. Até isso a gente começou a cogitar, que achava que pelo fato dele não ter se desenvolvido foi um pouco a época, né, por conta da Do pandemia Covid, e tal, que não tinha preso contato em com casa. ninguém, ficava preso, né? Sim. Imagina, foi um impacto muito grande, porque o que acontece? Os meus vizinhos, né, na época, os meninos lá, ficavam muito com eles no colo, a gente fazia muita coisa dentro de casa. Então, quando teve isso, todo mundo teve que se recolher. Então, todo mundo na sua casa, os meninos já não mudou, viam. né, a Mudou rotina. tudo. Drasticamente. E aí, Aham. Aí depois eu montei uma gráfica, né, em Barueri. Aí eu transferi por causa desse acontecimento, né? Aí foi quando eu tive a oportunidade de abrir a minha gráfica. Hoje a minha gráfica, a GR Cop, é no centro, em Carapicuíba. E tamo lá, estamos seguindo. Depois você me passa o arroba que a gente Tá. coloca na descrição do vídeo. Tá bom. Isso. E dentro da gráfica, além do tradicional, né? Cartões de visitas, canecas aqui, ó. Bloquinhos, que inclusive já vou encomendar com Agendas, ela. Bagzinha. Agendas, então, brindes, bastante né? De coisa. forma geral, porque a gráfica pode fazer. E você atende clientes, obviamente, acho que do seu município, mas também de toda a região. Toda a região.
toda Ai, a que região. bacana. E meus filhos sempre comigo, né? Lembrando, detalhe, eles sempre comigo, ele sempre teve comigo. Então eu tinha que fazer aquele cantinho para eles dormir, né? Ali, cuidar, conciliar, atender a cliente. Eu falava, ai, tenha calma um pouquinho, que eu tô com os dois aqui e tal. Então, assim, eu fiquei aquela época assim, sabe? Porque daí também a escola meio que não queria aceitar, porque daí não tinha aquela coisa. E aí, tipo, o horário era um pouco longo, mas eles não podiam ficar, porque não tinha diagnóstico, não tinha nada. Então, daí eu catava ali aquele lugarzinho para eles. Eu já cheguei a cuidar do Vitor, do Matheus, eles, tipo, doente, eu tendo que trabalhar, tipo, eles no local e eu conciliando e trabalhando. Se dividindo mesmo, né? Exato. Meus Se filhos dividindo eram- entre 2, em 3, em Na várias verdade, coisas. até hoje eles ficam, né? Mesmo em Barueri ou em Carapicuíba, eles ficam com o Lucas, né? Que é meu enteado de 17. E ele me ajuda muito. Ele me ajuda muito com os meninos. Porque daí Ainda bem que você tem uma rede de apoio desde o começo, né, Gi? Isso é fundamental também, porque já são tantos desafios diários. Gi, e assim, eu gostaria de entender, né, que você mencionasse que como que você lida com o preconceito e também com os julgamentos. Eu imagino que quando você pisa para fora de casa e anda com gêmeos, por exemplo, no mercado, porque eles não avisam quando vai ter uma crise. Óbvio que não. Como que é essa situação? Como que você lida? Ai, é muito difícil, porque no começo, na verdade, eu desenvolvi ansiedade, né? Uma ansiedade muito grande, porque quando eu imaginava que eu tinha que ir no mercado e ali com o Rodrigo, e a gente não tinha ninguém, tipo o Lucas, né? Ah, foi pra escola, não podia ficar e eu tinha que levar. Eu ficava tipo assim, como que vai ser lá? Como que eles vão se portar? Né? Já começava a sofrer. Isso, antes do acontecido, antes de eu chegar no local. E aí o Rodrigo falava, calma, não sei o que e tal. E tá, detalhe, esse tempo todo, tudo isso acontecendo, os meninos sem o laudo, né? E eu sem saber Há de quanto fato que tempo você tinha. tem o laudo? Eles têm 1 ano. Vai fazer 1 ano. E eles têm Nossa. 8. 5 anos. Não, ele eles tem têm 6. 6 5 anos em busca do laudo, Laudo. gente. É consegui muito pouco moroso, tempo. é muito E moroso. foi uma coisa assim, porque foi tipo assim. E outra, para mim conseguir esse laudo, foi por causa de um certo conhecimento que o meu esposo tem, tá? Porque senão, até hoje, eu acho que eu tava sem um laudo. Meu Tava Deus. sem um laudo, é muito difícil. 2, dando sinais desde bebês. Muito É difícil. Quando eu ia pro profissional, né, eles falavam assim, eu não posso dar, não é assim, não é do seu jeito. Vai que eu dei errado, e se não for isso, é pro resto da vida. Tudo bem, até aí eu entendo, mas assim, entende que eu preciso desse laudo para mim poder. E aí você tem aquela parte também de que ficar correndo atrás, tipo assim, hoje você tá ali, ele te dá. E aí você tem que ter cuidado para não vencer, porque daí quando vence você tem que retornar lá, tem os medicamentos, renovar as as receitas para receitas. renovar, tem tudo isso. Eles fazem uso de medicação? Sim, eles fazem uso e inclusive eles estavam usando um que meio que não estava mais fazendo efeito, tem tudo isso, né? Porque pelo fato dele estar ali, né? E aí já tá crescendo, dando uma certa idade, não estava dando efeito. Daí eu retornei esse mês passado e foi esse começo do mês, na verdade. Tem a periodicidade para você estar retornando com eles? Nesses profissionais a cada 3 meses? Como que funciona? SUS não, né? SUS é complicado, né? A gente fica ali, Na né? fila. O que eles colocam, a gente aceita e tá tudo certo. É isso. Só que aí, né? Eu vou falar de mim. Eu, mãe, eu tenho meus macetes, né? Eu tenho meus corres. Aprendeu com a dor, né? Eu sei fazer Aprendeu meus mas com a dor. desculpa, até cortei a pergunta da Larissa, mas ela falando aí dessas situações, né? De você colocar o pé na rua, como você mencionou que desenvolveu até uma ansiedade. Como que é? Tem você alguma lida com os situação? preconceitos e julgamento? Então, aí teve uma época que eu acho que eu comentei isso com a Lari, que eu tinha ido viajar, vou contar dos episódios, né? Sim. E eu fui viajar com a família, e aí a gente desceu, né, aquela parada para esticar as pernas e tal, aquela, né? E aí eu costumo dizer, sempre tem que ter um enviado, né, pelo inimigo. Para mim é enviado pelo inimigo, não tem outra explicação. Era um senhor de idade, geralmente é sempre esses aí, né? E ele falou assim, nossa, que birra é essa dessa criança? E aí eu falei assim, aí eu falei com minha enteada, eu falei assim, ele não tá falando com os meninos. Ela falou, tá. Ela tá falando. E aí ele comentando com a menina do balcão. E a menina, tipo, descendo a língua também, sabe? Falando mal.
E porque ele estava querendo um brinquedinho. E assim, detalhe, o autista, cores chama muita atenção a eles, né? Por exemplo, teve uma época que o Vitor, o Gemelá 2, ele queria só coisas vermelhas. Era carro, que é o McQueen, né? Que é vermelho, é tomate, ele gosta. Então, assim, é muito cores. E aí, tipo, era um brinquedinho que tinha cores. E aí eu falei que eu não ia comprar, que é nesses confessionários. Eu falei assim, não, vou comprar. E aí ele começou a se espernear e aquele senhor viu e começou a falar. E aí eu comecei a bater boca com ele, né? Eu comecei a bater boca e aí meu marido falou, calma, não é assim. Você, tipo assim, meio que brigou até comigo, falou, não pode ser assim que lidar, não sei o quê. Porque assim, a gente é mãe. Como que a gente não vai? Tipo assim, poxa, tá falando. Eu acho Eu que falei assim, assim, você sabe meu se Deus, realmente uma uma birra. birra pra você tá Uhum. falando? E aí eu, tipo, entrei no carro e ele começou a me indagar, sabe? E aí outro episódio também foi quando eu tava viajando com a minha família pra Bahia. O Vitor, sem querer, esbarrou numa moça. Tava uma moça com um homem, tipo, era um casal. E aí o homem tava ali no caixa pagando e a gente tava se aproximando no caixa e o Vitor, sem querer, tipo, se esbarrou, né? Que ele, tipo, se esbarrou, ele queria, tipo, ir. E aí, nessa hora, eu não estava com a fitinha identificando, né? Mas eu acho que se mesmo eu tivesse, eles não respeitam, porque ninguém tem muita empatia. Tipo, o mundo tá muito estranho, tá muito ridículo, né? Não tem E empatia aí com o tem próximo. gente, desculpa te cortar, tem gente que fala, mas eu não sabia, é questão de informação. Gente, vocês ficam o dia inteiro rolando tela de celular, TikTok, Instagram e um monte de rede. Informação você tem. Tem. Você tem que saber buscar a informação e o que você tá vendo. E aí ela pegou e falou assim, o Rodrigo tava perto, falou assim, que criança mal educada. E aí na hora eu falei assim, o que ela falou? Aí o Rodrigo falou assim, ela falou que criança mal educada. Aí eu deixei o Rodrigo lá dentro, né, do local que a gente tinha parado pra descansar, que foi na viagem que a gente foi pra Bahia. E aí o Rodrigo percebeu que eu tava indo atrás, e aí eu catei as crianças e fui. Aí eu fiquei, tipo, nos boxezinhos procurando a mulher. E quando eu procurei, que eu saí lá fora, ela tava gesticulando, dando dedo pra mim. E o marido dela tava fazendo alguma outra coisa novamente, e ela continuou dando dedo pra mim. E aí eu fui e falei assim pra ela, faz aqui perto de mim. Porque eu me desestabilizei total, gente. Você Eu é saí de mãe. mim. É Eu saí. óbvio. E ela continuou dando dedo, me insultando. E aí ela entrou, quando ela viu que eu ia perto dela, ela entrou dentro do carro. E aí o marido dela pegou ela e tirou ela de lá. E aí o Rodrigo falou pra mim, você não pode. Eu falei assim, não tem como. Não tem como, não é questão de ser barraqueira, de fazer, mas é uma questão, assim, de que ela me insultou. Ela tinha, tipo assim, eu falei assim, nossa, ela não deixou nem se explicar, entendeu? E por mais, tipo assim, no meu ponto de vista, tá? Não é querendo ser perfeita, mas assim, por mais que meu filho fosse ou não um autista, ela não tinha o direito de fazer isso. Exato. Ninguém Entendeu? É. E ela foi e ficou me insultando lá atrás. Então, assim, eu vou falar pra você, é muito difícil, viu? Hoje, mas é porque, igual o Rodrigo relatou, porque ele não tava com a cordinha. Ninguém respeita aquela cordinha. Pode estar com cordinha, pode estar com identificação, pode estar como for. Quando você não tem empatia, não adianta. Isso faz parte da educação Foi mesmo, né? inclusive Cultura. recente, né, o Dia Mundial do Autismo. Dia Quando você diz sobre informação, Dia é dos- justamente isso. Muitas pessoas não se atentam à informação que é relevante, né? Exato. Para saber o que se passa no mundo, o que tem o outro, porque é uma falta de respeito Falta de respeito. essas cenas lamentáveis que você, né, Exato. infelizmente passou. A pessoa não precisa ser expert no assunto, mas ela tem que Não. ter o mínimo de conhecimento. E principalmente o que você falou, a empatia. Ninguém Acabou. tem, Você tendo a empatia, você vai ter a educação, que é no caso que faltou. Exatamente, ela não teve. E, Gi, qual, assim, a gente já falou muita coisa na questão de desafio, na questão do laudo, da dificuldade, mas pra você, qual que foi a maior conquista entre você e os gêmeos, né? De aflorar o desenvolvimento, talvez a fala, o que teve de conquista que você falou, caraca, a gente tá evoluindo, que bom, tá dando certo. Então, a primeira evolução dos meninos foi quando a gente... o Rodrigo, ele conheceu a doutora Cristiane, e ele falou assim, a gente vai lá conhecer, né? Que primeiro de tudo a gente foi conhecer a profissional, que ela é fonoaudióloga, e a gente começou a colocar ele lá, a gente levou ele para as consultas, né? Para terapia, e aí ele começou a desenvolver a parte da fala.
né? E aí aquilo foi muito interessante. Eu juro pra vocês que cada palavra explicadamente que ele falava, eu chorava. Eu ligava pro Rodrigo e falava, ele falou isso. Sabe? Isso Que só quem é emoção. mãe de autista que sabe, né? Você lembra da Entende? primeira palavra? Eu lembro exatamente que ele falou explicado água. Eu quero água. Ai, Água, chega, me mãe. arrepiei. Ele Ai, que pedia coisa água. linda. Então, assim, pra gente foi Com que muito. idade, Gi? Com 4 e pouco, 4, 5 anos. Entendeu? É sobre isso. Porque Às vezes, quando ai, meu começou a filho fazer demora a 5 anos. falar e você não está atento aos sinais. É. Ela correu atrás, buscou informações, parabéns. E Eu mesmo sempre te não- admirei e agora cada vez mais. É. Porque nós nos conhecemos há um bom tempo já, mas essa história não é sempre que dá pra gente conversar Sim. profundamente. Mas eu sabia que você tinha muito a ensinar. Com certeza, vai fazer muito barulho, acolher várias outras mães e alertar muitas também. Que é exatamente isso, né? Às vezes, que é o que a minha mãe acabou de falar. Ai, tá ainda no processo, às vezes tá dando 2, 3 anos, a pessoa não tá falando direito. Ah, mas é criança ainda. Porque você não tinha aceitado, você não tinha Não. laudo. E mesmo assim, você correu atrás. É sobre isso, gente. Né? Quando vem os sinais, quando vem a alerta, não tá batendo o martelo falando que seu filho é autista. Não, mas é investigar, né? É ir atrás. Agora eu vejo que muitos pais estão fazendo o tal do time, que são atividades, e isso é bem interessante mesmo, principalmente porque tem, né, pessoas que falam que vai tendo, né, uma direção ali do reflexo, de cor, vai entendendo mais o comportamento da criança. Isso é uma informação bem interessante para aquele início, né? A partir, acho que dos 3, 6 meses, a criança já vai fazendo esse tal de time. Isso é bem interessante. E voltando à escola, como você falou que assim, a escola, através da coordenação, ou nem sei quem foi, que te falou também, olha, tem alguma coisa de diferente e tal. Para você ver, né? As escolas, elas têm que realmente estar cada vez mais preparadas, porque a interação faz parte da vida, né, das crianças, isso é muito importante, eles têm que interagir. E nesse ambiente estudantil, se observa muita coisa. Exato. Mas as escolas têm que estar cada vez mais preparadas para acolher o diferente, né? Para acolher esse diferente e não olhar como problema, mas para Que é a inclusão que você mencionou. exatamente, para ter inclusão, para propor soluções para melhorar a vida daquele aluno dentro da escola ou em qualquer ambiente que ele vá circular. Parece ser até bizarro. Essa semana teve reunião e aí eu falava assim para ela, manda caderno, manda atividade, e eu cheguei até a chorar, né? Tipo assim, porque me toca muito. Eu sempre vou para as reuniões, eu sou a única mãe que eu não levava nada dos meus filhos. Tipo assim, não tinha uma atividade, todo mundo saía com um envelope e eu era uma mãe que eu não saía com envelope, não era nada. E aí eu expliquei isso, eu falei isso para ela, eu falei assim, tem como você passar uma atividade para ele? Ela falou assim, nossa, mas eu nem sabia que você queria. Eu falei, sim, pode passar, eu vou ensinar ele em casa. Então, assim, tem certo tipo de coisa, eu vou falar de mim, que a gente precisa, parece que se humilhar, sabe? Pra gente poder tentar fazer barulho para as pessoas enxergar a gente. E aí ela falou assim, eu nem sabia que seria, tipo, útil. Eu não falei, lógico que é, eu preciso daquilo, sabe? Eu preciso que meu filho conheça as cores, as letras, e eles gostam. Eu sei que eles gostam dos animais. Eu falei, então, manda atividade de animais referente a isso. Então, tipo, eu tenho que ficar, às vezes, tipo assim, você tem que ficar se humilhando, ou se não falando o que elas têm que fazer. Não, isso elas teriam que saber, né? Entendeu? Porque você tá Porque elas falando, não Aka. estão preparadas, exatamente. né? Não, é falta total preparo. É muito difícil. Total. Muito difícil. O que eu acho mais engraçado é que existe a cobrança da presença na escola. Exatamente. Cumprimento de carga horária, Exatamente. frequência, vai ao Exatamente. médico, tem que pegar um atestado para comprovar por que você ausentou. Isso. Mas não tem o apoio necessário. E eles O básico, o preparo. Não o básico, e eles né, caíram atividade. numa rede de escola do governo, né? Então o governo simplesmente fala, tipo, não posso fazer nada. É simplesmente assim. Entendeu? Coordenadora, diretora, a gente tá correndo atrás, mas você também tem que correr.
Eu falei, mas foi você que falou que eu poderia, tipo, ficar despreocupada, que você ia ter o cuidador deles. Complicado. Mas agora você vai ter que retornar, porque quando começou o início das aulas, os meninos ficaram um tempo sem ir pra escola porque não tinha cuidador. Porque eu falei pra eles, eu não me sinto segura em deixar os meninos vir, porque assim, merendar, pegar as coisas, pedir, eles sabem ir no banheiro. Só que a parte da higiene, os meninos não sabem. Aí ela relatou, falou assim, não tem problema, né? Eles relataram, não tem problema, você pode ficar. E aí foi quando eles me ligaram falando, você vai ter que vir. Ele, tipo, pondo pressão. E aí o Rodrigo uma falou, não é imposição. assim, tipo, pondo pressão em você. Eles têm que saber que não tem cuidador e acabou. E não tem como as crianças irem. E aí foi quando eu comecei a levar, e aí os meninos saíam 4h15. Aí foi quando ela falou, os meninos tá agitado, não tem como. Eu falei, eu te falei. Vamos dar uma possibilidade. Eu falei, vocês são as únicas primeiras escolas que colocam os meninos juntos, porque geralmente os meninos sempre ficam em sala separada. Porque eles estão tendo assim, não sei o que acontece. Elas não estavam conseguindo lidar, porque assim, não tem um cuidador, não tem um profissional ali em Não si. tem psicólogo, Não tem não tem. Então, aí eu fui atrás, né? Hoje a gente tá Mas chegando no final, infelizmente. Passou tão rápido. Passou muito rápido, mas desde já eu agradeço porque você é uma inspiração, né? Tamanha potência e garra diária. Mas, assim, pra gente ir finalizando, eu gostaria que você mencionasse, né? O que os gêmeos te ensinaram que você gostaria que o mundo aprendesse. Então, um amor, né? Um amor incondicional. Sem palavra, né? Aquele carinho, né? Que, tipo, geralmente tem aquela visão de que autista não é carinhoso, assim. Eles têm o jeitinho deles de carinho, né? O jeitinho de passar a mão, de dizer no seu ouvido, igual agora que eles já falam. Eles falam pra mim, mãe, eu te amo. Isso é muito, muito, muito gostoso, sabe? Ontem mesmo ele tava comigo na cozinha e ele me fazendo companhia, o Vitor, ele chegava e me abraçava assim muito forte e me falava no meu ouvido, eu te amo. Então assim, pensa aí, que gostoso você ouvir, né, do seu filho, assim, sabe, o desenvolvimento, aquela coisa, e ele falando, eu te amo. O que você diria para uma mãe que acabou de pegar o diagnóstico do autismo? Que talvez você gostaria de ter escutado também no início. Tipo, para ter forças, né, que ela precisa de força, para ela não desistir, né, para ela ter, tipo, porque assim, a gente sabe que tem muitas mães aí que não tem rede de apoio nem nada, né, tipo, não tem nada disso, né, para ser forte, né, isso. E para finalizar, com uma mãe tão potente, se você pudesse resumir a sua jornada em uma palavra ou uma frase, qual seria? Que embora haja desafio, o amor e a resiliência podem ajudar a superá-los e criar o futuro brilhante para os nossos filhos. Potente. Isso mesmo. Você é uma mulher muito potente. Linda, você é emocionante, a sua entrevista foi assim fantástica. Eu quero te agradecer mais uma vez, eu vou ser eternamente grata pelo conhecimento que você trouxe. Para as pessoas, não é para o pod, para o mundo. Para o mundo. Essa entrevista todo mundo vai ter acesso. Então, se ela chegar em 10%, 1% que for, de mães que passaram por situações como você, nós somos vitoriosas. Com certeza. Quanto que você contribuiu? Então, muito obrigada, Eu Gi. que agradeço. Obrigada, por vocês deixarem Gi. ouvir a Olha, minha assim, história. continue firme, porque nessa frase eu acho que você resumiu tudo. Temos que ser resilientes e não esmorecer mesmo, porque o eu te amo do seu filho hoje, que conseguiu falar com o auxílio da terapia da fono, tem uma medida que é imensurável. Então, parabéns. Obrigada. Gi, gratidão por você topar contar suas histórias sentidas na agradeço. pele. Eu termino aqui super emocionada. Não sou mãe, mas Obrigada. eu me conecto com as pessoas. E o intuito do podcast é esse. Não existe o certo, não existe o errado. Existe a sua história. Existe a sua verdade e a sua narrativa. Hoje a gente não vai finalizar com a mandala, mas a gente vai finalizar com um gesto de amor, de afeto. Então, feliz Dia das Mães. Obrigada. Parabéns por essa mulher incrível que você é. Que você tenha muita saúde, muitos anos de vida. Que os seus filhos
né, possam evoluir e crescer cada vez mais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ai, tia Ivone. obrigada. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, mãe. Feliz Dia das Mães. Você não Ai, ganha quero te dar um flor, abraço. porque o seu maior presente sou eu. Parabéns. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Até o próximo episódio. Feliz Dia das Mães. E é isso. Fiquem atentos. Sai episódio a cada 15 dias. E beijinhos. Beijos, Tchau. Beijos, tchau. Histórias de vida, inspirações profundas. Cada episódio uma conexão que nos inunda. Sonho e pele onde as almas se encontram. Momentos especiais que o coração afrontam. Na voz de cada história nos sentimos mais perto. Um lugar pra se inspirar e enxergar mais certo. Teve o like, live a produzir essa união. Cada episódio uma nova.